Gohan Super Saiyajin 2 versus Gohan Bestial, o Gohan Beast. Bom, essa comparação é quase que inevitável quando a gente entende que o Gohan Bestial é claramente uma referência do maior momento do Gohan na obra inteira. Se não for o maior momento da obra inteira, muitos consideram que é. Mas se esse momento é uma clara referência, uma homenagem ao maior momento do Gohan na obra, por que há essa divisão entre os fãs de Dragon Ball quando o assunto é Gohan Beast? Por que parte dos fãs acreditam que essa transformação do Gohan Bestial não faz sentido algum com o momento do personagem em Dragon Ball Super Super Hero? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar notificações para ficar por dentro de vídeos de notícias, análise, curiosidades, opinião e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Também não esquece de deixar aqui embaixo o que você pensa sobre esse assunto aqui. Você também acha que a transformação do Gohan em Beast, Bestial, faz tanto sentido quanto o Gohan Super Saiyajin 2 lá na saga Cell, ou você pensa ao contrário? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, vamos lá. Para a gente saber se o Gohan Bestial faz tanto sentido contra o Super Saiyajin 2, ou faz sentido ele acontecer lá na luta contra o Cell Max, a gente precisa o quê? Contextualizar toda a situação, toda a trajetória do personagem do Gohan, e ainda mais sobre esses poderes ocultos. E quando os poderes ocultos do Gohan começaram a acontecer, foi desde o momento que ele apareceu, que ele surgiu na obra lá no início da saga dos Saiyajins. E como isso acontecia, Rafael? Bom, para quem assistiu, leu o mangá, sabe que acontecia em momentos em que o Gohan via necessidade de agir. E que momentos são esses? Momentos em que personagens se encontravam em perigo, principalmente quando era um ente querido. Lá contra o Raditz, a gente viu que foi porque o Goku iria ser morto naquele momento pelo seu irmão. E mais à frente, a gente viu várias situações contra o Nappa, quando o Nappa ali estava prestes a matar o Piccolo, contra o Vegeta, quando o Vegeta ia acabar com o Goku que estava surrado lá no chão. Lá na saga Freeza, quando o Dendê estava em perigo, que era um ser que ele não conhecia, mas já criou aquela empatia porque era uma criança que iria ser morta por um vilão, ele atacou lá o Dodora. Várias situações como essa que fizeram o pequeno Gohan chegar no ápice de seus poderes ocultos. Mas o detalhe é que, se você reparar bem, em nenhuma dessas situações o Gohan derrotou de fato o seu adversário utilizando esses picos de fúria. Com o Raditz, o Gohan ajudou, mas não derrotou sozinho. Contra o Nappa, o Gohan também não derrotou. Contra o Vegeta, o Gohan ajudou bastante, mas ele não fez nada sozinho. Contra o Freeza também não, com o Dodora. Então, e por aí vai, galera. Isso não aconteceu com esse Gohan, com o pequeno Gohan, quando ele atingia esse pico de fúria e depois voltava ao normal. E quando é que isso de fato foi acontecer? Quando o Gohan teve de fato uma chance de derrotar o monstro e acabou derrotando lá no final. Foi contra o Cell. Mas por que isso aconteceu? Porque ele chegou a esse nível de Super Saiyajin 2 e conseguiu esses poderes capazes de derrotar o vilão principal da saga. Já te respondo aqui agora, foi justamente por causa do aprimoramento, do treinamento que ele teve com Goku na Saga do Tempo. Porque a Saga do Cell, ela passa pra gente essa mensagem de que o Gohan do futuro, destreinado, sem auxílio do Goku para direcioná-lo até a Saga do Tempo, treinar como ele treinou o Gohan no presente, ele não conseguiu nem derrotar os androides 17 e 18. Já o do presente, com esse auxílio do Goku, com esse treinamento um pouco menos de um ano, ele conseguiu não só superar os androides, como também a força do Cell, quando se transformou em Super Saiyajin 2, é claro. Então essa é a mensagem que a saga Cell nos passa, e esse é o contexto, esse é o background que a gente enxerga, e a gente acaba entendendo que isso era sim possível. Você junta toda a trajetória do personagem, com esses picos de fúria que ele teve devido aos seus poderes ocultos, e joga ele num treinamento badass com Goku na Sala do Tempo, você entende que isso faz total sentido. O Gohan adquiria esses poderes que superavam não somente o seu pai, como também o Monstro Cell, que é o vilão principal da saga. E quando você joga essa situação para Dragon Ball Super, fica um pouco desconectado daquele Gohan de Dragon Ball Super. Por quê? Porque quando você tem um Gohan que se transforma em Bestial lá contra o Cell Max, coincidentemente, Claro que não, Claro que foi uma grande referência, uma cópia do Cell que a gente conhece do Cell original.
Mas enfim, você entende o seguinte, que não faz sentido aquele Gohan chegar naquele nível desconhecido, porque assim, o nível do Super Saiyajin 2 era desconhecido, mas a transformação Super Saiyajin já era conhecida. Era possível chegar naquele nível de Super Saiyajin desde a saga Frieza. O que aconteceu na saga dos Android / Cell foi um aprimoramento desse Super Saiyajin que aconteceu na saga Frieza, beleza? Já com o Bestial foi diferente. Nunca se houve um Bestial antes. Essa transformação nunca existiu antes no universo de Dragon Ball. O próprio Whis confirma isso no mangá, que essa transformação não é um Super Saiyajin, é uma coisa totalmente diferente do que o próprio Whis já tinha visto antes e do que nós aqui próprios, né? E inclusive eles também que vivem lá no universo de Dragon Ball nunca viram essa transformação do Gohan antes. Só aconteceu justamente com o Gohan. Até esse momento aqui, é claro que eu estou gravando esse vídeo. Então a gente entende que essa transformação surgir do nada é que não faz muito sentido. E se você pegar o contexto dela, você pega um Gohan que treinou durante o Torneio do Poder e depois treinou na saga Moro, mas teve um gap aí, galera. A gente não sabe quanto tempo que passou, mas teve um gap, porque a saga Super Hero ela acontece um ano antes do End of Z, né, do final de Dragon Ball Z, onde Goku enfrenta lá o Ubi naquele torneio. Então se passou um tempinho aí. Será que nesse tempo o Gohan continuou treinando? Bom, o Super Hero passa pra gente ao mesmo tempo que não, e no final ele passa que sim, porque durante o Super Hero a gente vê um Gohan totalmente despreparado, ali somente estudando e muito mal aguentando aquela roupa que o Piccolo bota nele. Não sente o ki do Piccolo, ele começa a evoluir conforme a luta contra o Android Gama 1 vai avançando, ele chega até o Mist Gohan novamente durante esse confronto. Mas você conseguir ali um nível além daquilo ali sem estar treinando antes fica meio estranho. Mas lá no final do filme e também do mangá, ele afirma que estava treinando em segredo. Mas aí eu te pergunto, será que esse fato ocorrido de o Gohan ter dito que estava treinando em segredo o Manca Kosapo, né, que ele falou é relacionado ao Manca Kosapo, mas pode ser treinamento no modo geral. Mas vamos supor que ele treinou mesmo para valer. Será que esse treinamento serve de argumento para que o Gohan tenha conseguido se transformar em Gohan Bestial contra o Cell Max? Bom, na minha opinião, eu acho que não. Por quê? Porque o maior problema, galera, não é o treinamento em si. Em si, a forma que ele se transformou, o gatilho que ele usou para poder se transformar, tanto no filme quanto no mangá. E o gatilho foi lá a suposta morte do Piccolo. Ele viu que o Piccolo estava em perigo, ou achou que o Piccolo tivesse morrido, e acabou se transformando. Foi uma cena muito parecida com a do Gohan lá, né? Quando ele se transformou em Super Saiyajin 2, com a morte do Android 16. Foi muito parecido. Até a referência foi praticamente a mesma ali, né? Só mudou só os personagens. O Piccolo é muito mais importante para o Gohan do que o Android 16. Então faria muito sentido o Gohan se transformar, porque viu ali, né, o Piccolo em perigo ou achou que ele tivesse morrido. Só que o problema é que na saga Moro aconteceu praticamente a mesmíssima coisa e o Gohan não se transformou, galera. E eu tô falando da cena em que o Moro perfura ali o peito do Goku na frente do Gohan e o Gohan parte para cima do Moro, chega a dar soco, a dar chute nele, até chega também a aumentar os seus poderes, mas não passa disso. Ele toma uma porrada do Moro e cai no chão. E já com o Piccolo, ele acabou se transformando no Bestial. Então foi a mesmíssima cena, a mesmíssima motivação e o Gohan só se transformou lá contra o Piccolo. Eu sei que vai vir um monte de engraçado aqui falando, mas o Piccolo é o verdadeiro pai do Gohan. Não é, galera, não é. O Piccolo, eu vejo o Piccolo só como mentor, né? Como um cara que treinou o Gohan a vida inteira. O Goku eu vejo como um pai e o Gohan enxerga como dessa forma. Então, mesmo assim, são dois entes queridos do Gohan. Independente se é o Goku, se é o Piccolo, se fosse a Bulma, se fosse a Tite ou se fosse o Goten. Seria a mesmíssima coisa pro Gohan vendo um ente querido dele sendo ferido ou quase morto, ou achando que esse ente querido estivesse morto. Então, se essa cena da saga Moro não existisse, eu ia falar, pô, tá ok, teve gatilho, teve treinamento. O problema é esse, é que teve esse gatilho na saga Moro, o Gohan não aconteceu nada com o Gohan continuou na sua forma mística, na sua forma base. E aconteceu a mesmíssima coisa em Dragon Ball Super Hero, tanto no mangá quanto no filme, e o Gohan se transformou em Gohan Bestial. E eu arrisco dizer que o Gohan da saga Moro estava muito mais bem treinado que esse Gohan que a gente viu em Dragon Ball Super Hero, mas nem assim ele conseguiu se transformar. Eu sei que isso faz parte do roteiro, mas se a gente for seguir o próprio roteiro, então o Gohan deveria sim se transformar em Bestial contra o Moro. Já que isso não aconteceu contra o Moro,
também não deveria acontecer lá contra o Cell Max. Deveria ser uma outra motivação, a gente deveria ter um Gohan muito mais bem preparado para quando chegasse esse momento, aí sim, pô, o Gohan se transformou porque ele estava bem mais preparado do que na Saga Moro. Só que a impressão que passa é que na Saga Moro ele estava muito mais bem preparado do que no próprio Dragon Ball Super Hero. Beleza? Mas é claro que essa é só como sempre digo aqui no canal. Se você não concordar, não tem problema algum, desde que mantenha o respeito aqui no canal. Beleza? Mas faz o seguinte, deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre essa situação. Acha que o Bestial faz ou não faz sentido o Gohan ter conseguido essa transformação em Dragon Ball Super Hero? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!